Olá pessoal, aqui é o André. Eu queria fazer esse vídeo para dar um pouquinho de informação sobre uma parte da história do xadrez, né? Vamos falar da era da escola arcaica, que é o primitivismo do xadrez com relação às regras aproximadamente do que são hoje, né? Então, o elemento mais antigo desse xadrez conhecido é o Luís Ramírez de Lucena, né? Ele é um jogador espanhol muito forte, um teórico, um estudioso, né? E ele conseguiu fazer as primeiras jogadas com as regras modernas. Ele é o autor de um dos livros mais antigos de xadrez, né? Seria sobre enxadrismo, a repetição dos amores e a arte do xadrez, publicado em 1497 em Salamanca. Estudou na universidade, era um cristão novo, então ele era um judeu. Foi autor também do manuscrito de Göttingen, que tinha alguns exercícios, algumas técnicas de xadrez lá. E segundo a relatividade do conhecimento xadrístico, o Lucena foi o primeiro campeão mundial, porque ele praticava, ele jogava e ele detinha o maior conhecimento sobre o xadrez da época. Jogou com muita gente, jogava com os italianos, com outras nações. Então, o Lucena seria o primeiro campeão relativo de xadrez. Depois vem o Pedro Damiano. Pedro Damiano nasceu em 1475, né, a 1544. Também um teórico português, era um boticário, seria um farmacêutico na época. Foi o primeiro problemista de Portugal. Ele conseguiu manuscrever alguns problemas de xadrez e conseguiu passar para frente e ficou muito popular. Inclusive, esse Damiano, ele é da cidade de Odemira, em Portugal, onde todos os anos é feito um torneio internacional de Odemira, e na cidade tem uma estátua com 3 metros de altura do Damiano, né? Então ele foi o segundo elemento conhecedor de xadrez depois do Lucena, né? Então a gente pode considerá-lo também não um campeão mundial, mas talvez uma das pessoas que mais conhecesse o xadrez naquela época na Europa, né? Pedro Damiano. Fazendo um paralelo com isso, tanto Portugal como Espanha nessa época eram superpotências, muito ricas, estavam empreendendo nas navegações, tinham uma marinha muito poderosa e eram países muito ricos, né? E normalmente o xadrez, como outras vertentes culturais, né, intelectuais, elas têm que acompanhar a riqueza, porque onde não há riqueza, não há cultura, não há arte, não há quem invista em outras atividades intelectuais, né? Então, tá aí. Depois do Damiano vem o famoso Rui Lopes, né? Rui Lopes é um monge espanhol, nasceu na cidade de Zafra, no ano de 1540. Entrou muito jovem no seminário e, quando tinha 20 anos, fez uma peregrinação à Itália, para Roma, e venceu os melhores enxadristas italianos, que serviram para escrever a sua obra literária, o livro da invenção liberal da arte do jogo de xadrez, publicado em 1561. Então, o Lucena já publicou um livro antes. O Damiano também publicou um livrinho, né? Muito interessante aí. E nós temos o Rui Lopes como o maior teórico, assim, que compôs mais informações sobre aberturas, que inclusive são usadas suas variantes até hoje, né? Os nomes dos concorrentes do Rui Lopes que ele venceu, ó, tem o Seron de Santa Maria, o Escovara, o Esquivel, o Pedrosa, e derrotou também, ao visitar o Papa Gregório VIII, o campeão italiano El Putino. Assim, podemos considerar o Rui Lopes como esse terceiro campeão mundial de xadrez, né? Aí, o xadrez ele migrou, estava na Espanha, deu uma oscilada para Portugal e depois ele foi para a Itália. A Itália com o fabuloso
Jaquino Greco, né? O Greco nasceu em 1600 e na Calábria e recebeu esse apelido porque o pessoal dessa região da Calábria falava com sotaque grego e assim ficou. Infelizmente, o Greco morreu muito jovem, com 34 anos, vítima de uma doença nas Índias que ele foi visitar por lá. O Greco foi o melhor jogador do século XVII, anotou suas primeiras partidas, 77 no total, entendidas como ferramentas úteis para o entendimento de armadilhas e aberturas, né? O Greco jogou com muita gente e ele foi um verdadeiro jogador profissional de xadrez, que ele transitava entre as cortes, ele ia para a Espanha, ele ia para Portugal, ele ia para a Inglaterra e ganhava dinheiro jogando xadrez, fazendo demonstrações, né? Obviamente, esses gênios aí, né, podemos chamar assim, o Damiano, o Lucena, o Rui Lopes e o Greco, eles não publicavam todo o conhecimento que eles tinham. Eles guardavam esse conhecimento para usar em partidas e disputas. Só quando não interessava mais mesmo, né, a vitória ou conseguir disputar alguma coisa ou vender essa informação, eles acabavam publicando, provavelmente em troca de prestígio para colocar o seu nome na história. Então você tem uma transição aqui na era arcaica entre vários países, né? Principalmente a Espanha, depois Portugal e depois a Itália. Na sequência do desenvolvimento do xadrez, quando chega na era clássica, você já começa a migrar para a França, da Itália vai para a França e da França começa a ir para a Alemanha, né? Então notem que o xadrez sempre está ligado ao desenvolvimento do poder econômico das nações, tá? Então fica aqui a dica da era arcaica, se eu puder ter ajudado alguém a ter uma visão sobre isso, e fazendo assim uma observação, eu quero agradecer a colaboração de alguns sites que eu pude ver aqui, algumas informações, mas eu percebo que ainda está muito vago o campo de informação objetiva e histórica sobre a era arcaica do xadrez. Se vocês tiverem mais informações, aí, alguma coisa para passar para mim, eu agradeceria. E vamos seguindo aqui, fazendo um estudo particular sobre as escolas enxadrísticas e os seus representantes. Muito obrigado.